a todos. Sou Luana, terapeuta ocupacional, formada pela UFPB, certo? E hoje estarei aqui informando para vocês um pouquinho sobre a TO, tá? Esclarecendo o que é a terapia ocupacional, o que um terapeuta ocupacional faz, e eu espero que seja esclarecedor e seja um momento produtivo, certo? Então, nas minhas avaliações iniciais, independente de que instituição eu esteja, eu gosto de perguntar primeiramente aos pais, né, ou se não aos pacientes, quem foi que dirigiu o paciente até ao terapeuta ocupacional? Quem foi que encaminhou, né? E aí, que eles vão falando, foi um neuro, foi uma fono, foi a psicóloga. Porque é tão importante estar buscando saber quem foi que deu esse encaminhamento. Porque justamente eu quero saber do que as pessoas conhecem pelo trabalho da terapia ocupacional, que é falada, mas às vezes não é compreendida, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele é o profissional que foca nas ocupações humanas. O que é isso? No fazer humano, em todas as atividades que o ser humano faz. E aí que essas atividades podem ser do acordar até o dormir, certo? Todas são atividades. Diante disso, o terapeuta ocupacional, ele permeia em várias áreas. A saúde, a educação, o social e o cultural, tá? Hoje eu vou dar enfoque mais na saúde, que é onde eu trabalho, né? É que eu tenho a minha experiência. Portanto, todas essas áreas que eu falei agora, o indivíduo está contido nela, não é isso? E todas ele busca e faz as suas ocupações, suas atividades. Além da gente avaliar e ver as ocupações humanas, a gente também vê o cotidiano humano. E esse cotidiano, ele está inserido em várias áreas onde o ser humano habita, certo? Espero que tenha ficado claro. Então, gente, quando o terapeuta ocupacional passa a avaliar um paciente, um usuário, um cliente, ele busca saber como é esse indivíduo de forma holística. Eu adoro falar isso, né? Deixar bem enfatizado. Por quê? Ele busca saber todas as áreas de ocupação. Só que a gente dá enfoque em 7, né? Que são as atividades de vida diária, as AVDs, as atividades instrumentais de vida diária, a educação, a inserção social, o brincar no caso das crianças, o trabalho no caso dos adultos, o sono e descanso e o lazer, né? Então, assim, são áreas primordiais de todo ser humano. E aí que eu vou decorrer em cada área, certo? Para ficar mais específico no que a gente avalia. Primeiramente, nas atividades de vida diária, que é o mais falado e acho que o mais conhecido, né? Então, as atividades de vida diária é o escovar o dente, são relacionadas ao autocuidado, né? Então, vamos lá. Escovar o dente, vestir-se, despir-se, o comer com independência, sozinho. No caso dos adultos, né? Fazer a barba. Vamos lá. Organizar suas roupas. Organizar seus materiais do autocuidado. Então, tudo aquilo que direciona para mim, para o eu, certo? São as atividades mais direcionadas para si. As atividades instrumentais de vida diária são aquelas que precisam de um estímulo externo, ou seja, o cozinhar, o ir comprar, o fazer compras, aliás, né? Que a pessoa tem que ir ao mercado, tem que saber qual é o produto, tem que saber passar o valor do produto, receber o troco, certo? São atividades mais externas ou que sofrem
uma condição, tá? Tem que ter uma influência ambiental em cima disso. O lazer, vocês sabem que são as atividades prazerosas, não é isso? Que é o passear, ir ao parquinho, ir ao shopping, viajar, assistir uma Netflix, assistir uma série, um filme, um documentário. Isso pode estar dentro do lazer, certo? A participação social, a inserção social, né? Como é que está a participação social desse indivíduo? Se ele é uma pessoa que consegue conversar com outras pessoas, interagir, ou é uma pessoa mais reservada? Como é isso? Essa pessoa sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de intolerância, né? Então, a gente também tenta avaliar, a gente avalia também nessa área. Vamos lá. Tem a parte do trabalho, né? Como é que essa pessoa executa o seu trabalho, se teve que sair do trabalho por conta de alguma doença, algum agravo que ela deixou ou que ela sofreu um déficit, né, decorrente. E aí que a gente também passa a ser inserido neste ambiente. Se a pessoa trabalhava, sofreu, por exemplo, um AVE ou um AVC, como é mais conhecido, e daí que ela tem uma dificuldade, né, nessa volta do trabalho, o que é que a gente pode adaptar, né, para ela poder realizar o seu trabalho com eficiência e da forma dela também, certo? A parte do descanso e sono. Como é que está o sono? Já ouviu falar da higienização do sono? Que é o que está ocorrendo muito agora, né? Eu acredito que meus amigos terapeutas ocupacionais que estão vendo, não só os terapeutas, mas os psicólogos também que eu trabalho junto, estão vendo muito isso, né? Sobre o sono e o descanso, como é que está sendo. Se atentar a essa higienização. A gente ajuda também, tanto sobre a higienização como a organização desse ambiente, desse espaço, posicionamento para dormir, certo? Vamos lá. O brincar, principalmente das crianças, que é o que a gente mais trabalha, né, com as crianças. O brincar é a ocupação principal da criança, tá? O brincar, a educação já que vem inserida e as AVDs. Como é que está esse brincar dessa criança? Por quê, gente? Porque o brincar é através dele que a criança vai se desenvolver, certo? É no brincar. E aí que ela vai desenvolver todas as suas fases e todas as suas demandas. Por exemplo, é a partir do brincar que a criança consegue engatinhar, porque é um estímulo, certo? É onde a criança consegue pegar, é onde a criança consegue segurar um objeto, é onde a criança consegue se desenvolver de forma natural e para ela de forma significativa, de forma prazerosa, né? Então, assim, a gente como terapeuta ocupacional, a gente usa muito esse brincar como um fator importante no qual a criança vai estar sendo inserida, né? E qual vai ser prazerosa para ela, certo? Então é por isso que a gente passa muitas atividades, muitas orientações através do brincar, que também vai trabalhar as regras e tudo isso. É bem extenso. Depois, né, voltando um pouquinho ainda sobre o TEO, no qual, que contexto ele está inserido? O TEO está inserido nos 4 contextos, como eu falei, né, na saúde, e aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre os lugares que o TO trabalha, certo? O terapeuta ocupacional pode trabalhar em CAPS, em CRAS, em clínicas, como vocês sabem, né? A gente trabalha muito em clínica, mais conhecido por isso também. Em escolas, em centros de reabilitação, em hospitais
E aí que são nas diversas partes dos hospitais, o TO está incluído. E no NASF, certo? Então, assim, onde tem gente, onde tem ocupação humana, onde tem o fazer humano, o TO está incluso. Onde tiver centros que trabalham com pessoas, que ajudam os usuários, é onde o terapeuta ocupacional se encaixa, tá? E é isso, gente. E eu quero focar hoje, como eu falei, a TO na saúde. E principalmente a TO no contexto clínico, que é onde eu trabalho, e é onde as pessoas demonstram mais conhecer sobre, né? Como é que o TO trabalha na clínica? Eu vou falar particularmente a minha experiência, certo? O meu público hoje que eu trabalho é um público indefinido, mais focado na área da saúde. Ou seja, a gente trabalha focalizando as demandas físicas, demanda sensorial, mental, certo? E a partir delas, a gente vai fazer um traçado, como eu falei anteriormente, naquelas ocupações e no desenvolvimento nas tarefas que aquelas ocupações trazem, certo? Então, não tem uma regra específica para cada tipo de CID, cada tipo de queixa principal ou cada tipo de demanda. O nosso foco é a ocupação humana. E aí a gente procura estratégias de como favorecê-las, certo? No caso, eu vou ler agora as perguntas para vocês para ficar um pouco mais dinâmico e que vocês compreendam melhor, certo? Então, vamos lá. Indicar um TO para o meu pai, que teve AVC. Por quê? Como eu falei anteriormente, as pessoas que sofrem um déficit ou que já nascem, elas têm dificuldades de realizar suas ocupações. E a gente vê principalmente as ocupações significativas. Eu vou colocar vocês num lugar para compreender. Imagine que, nesse caso do AVC, imagine que você tem uma vida ativa, você trabalha, você é um pai ou é uma mãe, tem netos, sobrinhos, filhos. E aí, que de repente, a pessoa sofre um AVC, fica hemiplégica, ou seja, sofre uma paralisação, né? De uma parte do corpo. E como vou executar minhas atividades? Ela vai precisar de uma pessoa, né? Desde o início da reabilitação. Então, é a partir daí que o TO entra. Ah, mas essa pessoa já fez a fisioterapia, já consegue andar, já consegue segurar alguns objetos, mas a gente se atenta à funcionalidade. Essa pessoa está trabalhando a sua funcionalidade? Essa pessoa que sofreu o AVC? Ela está fazendo as suas atividades significativas de forma correta? E principalmente, se ela está feliz da forma que ela está executando essas atividades, né? Se ela está satisfeita. Ou na maioria das vezes, não. Sofreu uma desmotivação, né? Porque teve essa mudança brusca. E aí que não quer fazer mais nada, sabe? É aquela pessoa que era uma pessoa ativa e de repente tá super desmotivado. Só que tem tudo para se desenvolver, tem tudo para se ressignificar, certo? Então, a terapia ocupacional ajuda tanto na parte física quanto nessa parte motivacional, nesse caso, certo? Para ela executar suas atividades significativas e ser reinserida socialmente, principalmente. Certo? Então, assim, são contextos bem delicados e são demandas bem delicadas que não tem como eu dizer. A terapia ocupacional vai focalizar somente nisso. Não.
é para todo mundo, a gente foca no fazer humano. Só que essas demandas, elas são variadas, e é aí que a gente trabalha a demanda principal, certo? Então vamos lá para a próxima pergunta. Como o TO trabalha com idosos? Então, a terapia ocupacional trabalha desde quando, desde a grávida, né, que a gente faz um trabalho já, até o luto. Ou seja, a gente trabalha todas as faixas etárias, certo? E aí, que não diferente dos outros, a terapia ocupacional vai trabalhar com idosos também. E aí que a gente trabalha possibilitando principalmente a inserção social, né, que muitas vezes a gente sabe como é que esse idoso, ele às vezes é afastado do que ele gostava de fazer, ou impossibilitado, ou é demenciado. Então a gente trabalha justamente focalizando suas atividades que foram perdidas, ou então a gente trabalha ressignificando atividades que ele gosta. Queria deixar claro para vocês que todas as atividades que a gente faz com o paciente, independente da faixa etária, tem que ter um respaldo significativo para o paciente. A gente não faz atividade por fazer, né? Então, as pessoas veem muito o trabalho de idosos, vou focalizar isso um pouquinho no idoso, que é o que é mais visto, né? E é o que é que nós, terapeutas ocupacionais, tem visto ao longo das datas e dos anos. Nossa, a terapeuta ocupacional, ela trabalha com pintura, né? Ela faz uma oficina. E aí que às vezes eu fico indignada quando eu vejo isso. A gente trabalha assim também. Só que a gente tem um respaldo significativo para o indivíduo. Ele não está fazendo de forma nenhuma aquela atividade por fazer. Aquilo tem um significado imenso para ele, certo? Então, já nesse caso dos idosos, a gente que é TO procura trabalhar a essência desse idoso. O que é que ele traz na essência dele? O que é que ele traz no histórico de vida? O que é que ele traz de rico? Então, a partir da demanda que ele traz, a gente vai trabalhar a partir das suas atividades significativas, histórico de vida e ressignificar, certo? Sua vida. É praticamente isso. Passando a propor uma qualidade de vida. Licença, gente, vou tomar água. Vamos lá para a próxima. Como trabalhar minha filha de 3 anos que não gosta de tocar em algumas texturas? Então, teria que fazer uma avaliação inicial, né? Por ela apresentar uma hipersensibilidade tátil, e aí que a gente está focalizando mais essa parte infantil. Tem que ser elaborada uma avaliação sensorial dessa criança, mas como é que você vai poder estar estimulando ela? Através, justamente, de algumas texturas, que vamos falar, texturas naturalizadas do dia a dia. Ver como essa criança se comporta com essas texturas, ou seja, o pisar no chão, o pisar em textura diferente, na cerâmica, no tatame. Gente, tá travando no Insta? Se tiver, vocês, por favor, falam, tá travando. Só um minutinho. Vamos aguardar um tempinho. Ainda tá travando, gente? Boa noite a quem tá chegando agora.
Ainda tá travando? Tá. Vamos aguardar, tá, gente? Função. Lá, função. Tem dúvida agora. Certo. Qualquer coisa a gente solta. Tá bom. Tá certo. Deixa eu ver uma. Mulher. Gente, é só aguardar um pouquinho, certo? Que eu já dou continuidade. E aqui podem fazer as perguntas. Esse é o momento crucial. E é o momento que vocês podem estar mandando as perguntas. Ainda está gravando? Ainda está travando, gente? Eu posso dar continuidade. Tá não? Então vamos lá. Eu vou explicando, se travar, vocês me avisam, certo? Vamos voltar lá à pergunta da criança dos 3 aninhos de idade que tem uma hipersensibilidade, desculpem, tátil. Essa criança tem que passar por uma avaliação da terapia ocupacional, precisamente, para observar quais são essas questões sensoriais que ela está sofrendo, porque às vezes não é somente tátil, certo? Na maioria das vezes. E a partir disso é que o terapeuta ocupacional vai avaliar e vai traçar um plano de como a família, juntamente a parte também escolar, vai estar trabalhando para estimular essa criança, certo? Então, assim, não tem como eu falar diretamente, você vai fazer isso com sua filha e vai estimulá-la. Não tem. Porque tem que passar realmente por uma avaliação para isso ser trabalhado. Por quê? Porque futuramente pode dar um reflexo dessa hipersensibilidade tátil no comer ou na execução de alguma atividade ou até mesmo relacionado à execução de atividades mais por comportamento. E às vezes não é nem por tanto pela hipersensibilidade tátil que ela sofre, mas às vezes é por comportamento, certo? Então, chegou aqui uma mensagem interessante. E o médico que diz, é o médico que diz se o TO, aliás, gente, me desculpe. É o médico que diz se o idoso precisa de TO. Não, como qualquer paciente, qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer cliente que sofreu um déficit ocupacional, me perdoe, nas suas atividades principalmente significativas, é uma ladainha mesmo, gente, precisa de um terapeuta ocupacional. E qualquer pessoa pode indicar, certo? Só que a gente pede um respaldo médico, porque para a gente ter um trabalho, um tratamento mais eficaz. Então, mesmo assim, se não for indicado pelo médico, a gente vai e pede para ser acompanhado pelo médico especialista, certo? Que aí também varia da demanda. Quem teve AVC precisa ir quantas vezes por semana ao terapeuta ocupacional? Então, gente, não tem uma regra, certo? Vai depender da avaliação, vai depender do paciente e vai depender principalmente da demanda. Então, esse paciente pode estar... É mais comum a gente ver ser acompanhado de 3 a 2 vezes ou uma vez na semana, depende muito da recuperação do paciente, depende
como ele já está, como é que está a sua vida, como é que ele já está elaborando suas atividades significativas, se ainda não, se ainda está acamado, ou se já está andando, né? Então, assim, é um trabalho bem, como eu posso falar, é um trabalho bem delicado, porque não tem um foco principal que seja todo paciente que sofreu AVC vai ter só uma forma de fazer o tratamento, não. É da demanda, tá? Então, pode variar muito, de 1 a 3 vezes na semana, dependendo da demanda que ele traz para o terapeuta ocupacional. O comportamento da minha filha é agitado. Devo buscar um TO? Nesse caso, eu indico buscar primeiro um neuropediatra, certo? Para poder ele tá indicando quais são os profissionais corretos. O terapeuta ocupacional com certeza é um deles, não é isso? Então, assim, primeiramente, e é o que as pessoas me perguntam geralmente, eu sei que o filho de alguém está passando por isso, ou tem esse comportamento é estranho. E aí, Luana, o que eu posso dizer para essa mãe para poder ajudar? E aí, é o que eu falo, digo, gente, eu não posso falar nada sem conhecer a criança, sem avaliar ela. E outra, primeiramente, eu prefiro que vá ao neuropediatra, ao neurologista, para que comece um tratamento eficaz, tá? Um tratamento amplo, para que a gente possa trabalhar de forma organizada e ter êxitos, certo? O terapeuta ocupacional também não trabalha só, gente. A gente precisa de uma equipe, como é aqui a clínica. Somos em equipe e aqui um vai ajudando o outro. Em que o TO ajuda a um autista? Então, a maioria dos meus pacientes hoje são autistas, certo? Eu digo que grande por cento, uns 60 a 70% dos meus pacientes são autistas e são crianças, permeia entre crianças e adolescentes. E aí, no que eu posso ajudar? Gente, uma criança que é autista, é muito delicado falar como todas as demandas, não é somente no autismo. Mas é muito delicado eu falar precisamente no que o terapeuta ocupacional vai trabalhar com essa criança, porque a gente sabe que tem os níveis do autismo, não é isso? E que a gente tem que trabalhar baseados numa avaliação. Só que o foco principal, eu falo particularmente, mas aí que vai variar de terapeuta ocupacional para terapeuta ocupacional, certo? Mas eu falo por mim. O que tem que ser avaliado, no caso dos autistas? Elaboração das atividades de vida diária, do autocuidado. Como é que está acontecendo isso? A parte sensorial, certo? Então, a gente busca saber sobre 7 sentidos. Quais são os 7 sentidos? Os 7 sentidos que a gente trabalha é o visual, o gustativo, o olfativo, o auditivo, o de propriocepção, o vestibular e o visual. Esses são... Licença, gente. Esses são os sentidos no qual a gente vai estar avaliando, certo? Vamos avaliar como é a rotina dessa criança, se é uma rotina organizada, se ocorre uma higienização do sono, como é o sono dessa criança, certo? Como é ela na escolinha, como é ela na participação social com as outras crianças, como é o seu brincar, como é o seu comportamento e como é ela em casa, sua relação com seus familiares. Não é que eu estou dizendo que há somente isso, que isso tem que ter uma avaliação. Não, como eu disse, varia de terapeuta para terapeuta. Só que são
são coisas que a gente tem que estar avaliando, principalmente no caso dos autistas, tá? No caso, cada área dessa que eu acabei de falar, eles mostram algum déficit ou tem que ser trabalhada. E aí, eu não vou falar precisamente aqui como é que é trabalhado, porque cada demanda é uma demanda, cada pessoa é uma pessoa e cada indivíduo é um indivíduo. Então, primeiramente a gente respeita muito o indivíduo e a criança e suas dificuldades, certo? Então, assim, meu filho é um autista. Primeiramente, como eu disse, busca um neuropediatra, um neurologista e depois os demais profissionais. Ou pode ser até antes. Quanto mais precoce, melhor, certo? Vamos lá. Meu filho é hiperativo. A terapia ocupacional ajuda? Muito. E aí, como eu falei, né? No caso da hiperatividade, a gente trabalha muito com comportamento, com as atividades de vida diária, com a elaboração de rotina e regras, principalmente regras. A gente trabalha muito. Então, como eu falei, busca um terapeuta ocupacional mais próximo para estar avaliando o seu filho e estar te ajudando. Não é somente o terapeuta ocupacional que vai trabalhar essa criança, mas as outras terapias, juntamente com a escola, juntamente, principalmente com os pais e com os parentes, para estar ajudando essa criança a se desenvolver melhor, certo? Vamos lá para a próxima. Como sei se meu filho precisa de um TO? Como eu falei, desde o início, se o indivíduo, a criança, no caso aqui, estiver sofrendo algum déficit ocupacional, se não estiver se organizando para estar fazendo suas atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária, principalmente a parte educacional, que é onde começam a ver as alterações de comportamento, é importante estar buscando terapeuta ocupacional. E também, principalmente, para estar avaliando como é esse cotidiano dessa criança, como é que ela está sendo inserida e como é que ela está realizando todas as suas ocupações, certo? Meu filho é autista de 4 anos e voltou a colocar tudo na boca. O que pode estar acontecendo? Eu indicaria, nesse caso, tanto o terapeuta ocupacional pode estar ajudando, tá? Como o fono. E aí tem minhas amigas fonos, que a gente trabalha junto e que acontece muito dessas demandas, né? Da criança estar fazendo a busca oral. Só que eu não vou falar precisamente o que é que pode estar acontecendo, porque pode ser uma busca oral, pode ser uma sensibilidade oral, que é que o fono vai estar falando melhor sobre isso, né? Pode ser também um comportamento. Então, assim, tem que ser observado e avaliado, certo? Eu não tenho uma palavrinha-chave para dizer, faça isso, não tem, porque tudo tem que partir da avaliação. Mas é como eu falo, a criança está sofrendo um déficit por conta disso, a criança está sofrendo por causa disso, a família não sabe mais o que fazer porque está levando essa mãozinha na boca. Então é importante sim estar buscando um terapeuta ocupacional, e aí no caso o terapeuta ocupacional vendo que precisa de um fono, vai ter que haver esse trabalho em conjunto, certo? É isso. Eu queria também falar para vocês que é muito importante, que trazem para mim, por exemplo, quanto tempo de duração é a terapia ocupacional, do tratamento. Gente, a terapia ocupacional não tem um tempo específico de tratamento, certo? Então, assim, depende muito de demanda para demanda. Tem as altas? Tem. Mas também tem, né, o acompanhamento sem ter um tempo de previsão, certo? E é o que acontece com
os nossos pacientes, porque a gente não pensa que aquela pessoa está sofrendo, a gente pensa nas potencialidades daquela pessoa, daquela criança, e a gente vai estimulando ela a ter um melhor desenvolvimento. Então a gente vê que ela está desenvolvendo bem, a gente conseguiu bater esse objetivo, mas qual é o objetivo ainda que ela não conseguiu? Então assim, nosso trabalho é facilitar o cotidiano humano, certo? Vamos lá, mais uma perguntinha. Meu filho regrediu muito na quarentena. Tá agressivo e até derrubando as coisas. Mãezinha ou paizinho, eu quero te falar uma coisa. Que durante esse tempo da quarentena, que você fique com o seu coração tranquilo por ele estar apresentando isso, que ele não é a única criança, certo? Então assim, eu quero que você fique com o coração tranquilo por conta disso, que ele não é a única criança que está apresentando esse comportamento. Como toda terapia, quando a criança, quando o adulto, o idoso vai ter a regressão, certo? Então, isso também não vai ser diferente na terapia ocupacional. Vai ter essa regressão, e é o que está acontecendo com essa pandemia, que está sendo o maior desafio de nós terapeutas, as crianças e os pacientes em geral, os adultos, os idosos, que não estão conseguindo realizar as terapias físicas de forma física, ou se não por teleatendimento, estão apresentando uma regressão, sim. Não quando tem um trabalho contínuo, mas aí que o nosso trabalho, agora, quanto terapeutas, eu falo assim no geral, porque eu vejo que não é só uma dificuldade minha, mas é mais para manter o que a gente conseguiu com o paciente, certo? Então, assim que isso passar, ou se você souber que tem um terapeuta ocupacional trabalhando, ó, ele está trabalhando, está organizado, isso e aquilo, tente ao máximo dar continuidade a esse tratamento, gente. Não pode parar de forma nenhuma. O tratamento não pode parar. E principalmente quando está vindo com ganhos. Senão a regressão vai ser grande e vai ter que partir do zero, certo? Ver se chegam mais perguntas, tá? E por enquanto, eu vou estar conversando como é o terapeuta ocupacional na equipe multidisciplinar. Então, eu tenho essa experiência e sou muito feliz por trabalhar juntamente a outros profissionais, falo principalmente aqui na clínica, que nossa clínica ela é bem conjunta, ela é bem completa, nesse caso da licença. Nesse caso da equipe multi, porque cada um vai agregando no tratamento do paciente, certo? Então, eu, quanto terapeuta ocupacional, trabalho em conjunto com todas as terapeutas. E todas as terapeutas, né, dependendo da demanda, trabalham em conjunto com a terapia ocupacional. E às vezes pode até acontecer de atendimentos em conjunto, de duas terapeutas, porque cada uma vai estar dando a sua participação. Mas, Luana, quando acontece de realizar a mesma atividade, de vocês duas planejar a mesma atividade, o objetivo não é o mesmo, não? Não é isso que acontece, Luana? Não. A gente pode estar executando aqui com a criança a mesma atividade, tá? Eu, como terapeuta ocupacional, vou dizer, a gente vai fazer assim e vou dar um exemplo de uma psicóloga. E a psicóloga vai dizer, Luana, e eu tenho isso aqui pra gente colocar nessa atividade também. Então, a gente reformula uma atividade para cada um bater o seu objetivo, certo? Mesma coisa na fisioterapia. Luana, vamos fazer aqui a atividade, vamos fazer tal atividade. E aí que a gente planeja junto a atividade, certo? A minha parte é funcional, a parte da terapia ocupacional. A parte da físio é de posicionamento, de movimentação, certo? Então, assim, é um trabalho brilhante quando se é uma equipe multidisciplinar, ou inter, certo? Vamos lá. Tenho um bebê e o meu irmão é agressivo com ele.
arremessa ele lado a lado. Então, gente, isso aqui está se tratando um pouquinho, né, de como a pessoa lida com o bebê. Eu acredito que é essa a pergunta, certo? Fica arremessando ele de lado para lá. Tem que se atentar, de forma geral, de como estão brincando com essa criança, de como estão conversando com essa criança, principalmente a parte afetiva, porque isso vai refletir, querendo ou não, desde a infância, né, desde os primeiros dias de vida. É importante a gente estar sabendo como é que a gente está lidando com essa criança, certo? O que é? Como é esse brincar com essa criança? Ela vai refletir sim futuramente nas outras pessoas. Ou então pode até desencadear alguma coisa pior, que Deus o livre. Mas tem que observar como é esse comportamento, como é que lida com essa criança, certo? Tem o brincar sim, tem, de movimentar, de dançar, de pular, né? Tem até os próprios estímulos que a gente, que a terapeuta ocupacional, a gente faz, que é o estímulo proprioceptivo, né? Que é aquele de estar pegando a criança com mais pressão. Eu não falo pressão, é tátil, tá, gente? A gente tá dando um apertozinho assim na pele da criança, dependendo da demanda. Então, assim, nesse caso, é muito delicado de tá falando, mas é bom se atentar de que forma você está lidando com essa criança. E comece a brincar que você está passando para ela. Porque, querendo ou não, cada brincar é diferente um do outro. Cada criança tem sua forma de brincar. Tá? Então, a gente tem que pensar também sobre a educação. Como é que está sendo passado para essa criança. Ah, agora eu entendi. Vamos lá. Sobre o irmão mais velho, essa pergunta. É bom você estar fazendo um trabalho, como eu já tinha falado da afetividade afetiva com essa criança e com o irmão mais velho. Como é que vai estar trabalhando isso com eles? Atividades prazerosas. É bom incluir a família nesse contexto, o pai, a mãe, né, a avó, e mostrar, buscando e mostrando como é que a gente tem que lidar com um bebê, tá bom? E aí que nesse caso, e aí que tem alguns casos que são bem delicados da gente estar conversando, por exemplo, de uma criança autista, não é isso? E aí que não vai ser diferente dos demais, tem que ser trabalhado em conjunto com a família. Vai mostrando, primeiramente, se você vê que ele fica um pouco aborrecido por conta do bebê, vai mostrando fotos, né? Vai falando da importância daquele bebê para a família, que ele tá ali para ajudar, né? Quando ele crescer, que ele vai ser uma criança que vai estar agregando, a trazer alegrias, que que nenhum nem outro é menos importante, então tem que estar mostrando isso para essa criança. E aí que é gradualmente, tá? Não é chegar e dizer, isso aqui é isso, não. É de forma gradual, de aceitação gradual. E aí que você vai colocando ele para fazer atividades que são para esse bebezinho. Por exemplo, vou tomar um banho. Eita, pega a toalha dele para mim, por favor. E aí vai fazendo gradualmente e vai inserindo ele nesse contexto do bebê, certo? Mas, como eu falei, a palavra-chave e a atividade-chave são as atividades significativas e prazerosas. Tá bom? Espero ter... Foram muitas perguntas. Espero ter esclarecido, gente, como a terapia ocupacional trabalha, com quem eu posso estar ajudando, com que nós terapeutas ocupacionais, podemos estar ajudando vocês. Em caso de alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente, depois. E aí, que eu estou aqui à disposição, como eu falei.
E foi muito bom esse momento com vocês. De novo, espero ter esclarecido, tá certo? E uma boa noite para vocês. Quero agradecer a todos, quero agradecer aos colegas de trabalho, aos pacientes, a quem veio perguntar. Certo. E eu quero falar para vocês que esse conteúdo vai estar lá no canal no YouTube, no NPC Play, tá bom? Vai estar lá salvo. E aí que qualquer coisa, quem perdeu pode estar assistindo lá desde o início, tá certo? Uma boa noite para vocês e muito obrigada!